Bem-vindo de volta. Seja muito bem-vindo. E você que está aqui agora acessando pela primeira vez esse vídeo, o nosso conteúdo, seja muito bem-vindo. Então deixa eu me apresentar para você. Eu sou o pastor Léo Luz e esse é o meu canal. Mas também pode ser o seu canal. Então melhor, este é o nosso canal. Fique à vontade, você pode interagir. Enfim, a nossa proposta aqui de verdade é poder estar edificando vidas de uma forma bem simples, compartilhando histórias, compartilhando sempre uma palavra, um ensino das escrituras, né, uma temática específica. Foi o que talvez te atraiu aí, né, através da temática, né? Então fica aí, fica até o final, que eu acredito que esse vídeo vai abençoar muito você, não só você, vai abençoar a sua casa, vai abençoar o seu ministério. Bom, no primeiro vídeo dessa jornada, nós falamos sobre o mergulho do conhecimento da pessoa do Espírito Santo. E assim foi feita a chamada, né? Eu convidei você a dar um mergulho juntamente comigo no conhecimento do Espírito de Deus, ou melhor, no conhecimento da pessoa do Espírito Santo. E usei, né, como base para essa palavra o texto que está ali no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, mais precisamente o verso 1, que diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Foi poderoso, irmãos. Então você que ainda não assistiu esse vídeo, né, tá aqui, vai lá, procura, dá o seu joinha lá, faça um comentário, fique à vontade. Mas vamos para o próximo tema. Mas antes disso, eu queria te pedir 3 segundinhos da sua preciosa atenção, né? Se você puder agora se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações e também dar o seu joinha, eu te agradeço. Você sabe, né, que dando o seu joinha, interagindo com o canal, o youtuber vai entender que esse conteúdo é precioso, relevante e edificador. Então, eu te peço aí para que você faça isso e vamos embora compartilhar a palavra de Deus para toda a terra. Vamos para o tema deste vídeo, né? Foi quando eu ouvi a voz do Senhor. Estamos dando continuidade, né, ao primeiro vídeo que fala sobre uma experiência com Deus. No primeiro vídeo eu falei algo e eu quero repetir isso aqui. Não há ninguém que tenha uma experiência com Deus e saia deste encontro a mesma pessoa. Assim aconteceu com o profeta Isaías, assim aconteceu comigo e acontece constantemente com muitas pessoas. Sim, tudo muda após um encontro com Deus. Mas vamos ler novamente o texto. Vou pegar a Bíblia aqui. Olha o que diz o texto, né? No capítulo 6, no verso 1, eu vou ler esse texto de novo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Sim, nesse processo, né, de conhecimento de Deus, da revelação de Deus, Isaías ele conta aqui o seu relato e ele diz: eu vi. Mas vamos dar um salto aqui para o verso 8. O verso 8 diz assim, olha: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Fica aqui a pergunta: depois disto o quê? Depois disto eu ouvi, Isaías está falando. Provavelmente ele estava dizendo assim, ó, depois de tudo que eu vi, de tudo que eu vi, de toda essa movimentação na eternidade do trono de Deus, agora eu estou ouvindo. Sim, isso é muito precioso, irmãos. No ano de 1999, após desfrutar de uma experiência poderosa com Deus, eu lembro-me que uma das coisas ali no momento daquele culto, num sábado pela manhã, foi que eu estava com o meu coração completamente constrangido e impelido em intercessão pelos meus amigos. Havia um clamor no meu coração naquela manhã. O meu clamor era: Senhor, me dá os jovens de Anchieta. Eu quero poder
tocá-los, eu quero poder ganhar os jovens da minha cidade para Jesus. Aquele foi o meu pedido naquela manhã. Eu lembro-me que eu comecei a chorar muito, eu chorei. Eu comecei a gerar no meu coração esse pedido. E logo após a esse clamor, a essa intercessão, uma unção fresca veio sobre mim. Eu costumo dizer que essa experiência fala de que quando a unção encontra o propósito, naquela manhã, naquele momento, a unção estava encontrando o propósito. É porque eu estava chorando e sentindo dor, né, por aquilo que Deus sente, por aquilo que Deus ama. Eu estava chorando por aquilo que Deus ama. Eu estava sentindo dor por aquilo que Deus ama. O que Deus ama? Deus ama pessoas, Deus ama vidas. O que Deus ama? Deus ama as cidades. Então, Deus, ele deseja, né, tocar as cidades, tocar as pessoas. E naquele momento, através da minha intercessão, através do meu arrependimento, do meu choro, do meu pranto, eu estava acessando a vontade de Deus. Não foi muito diferente como acontece com Isaías, né? Depois que ele tem uma visão de Deus, agora ele está ouvindo. E a voz dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Preste atenção, não há ninguém que tenha um encontro com Deus e saia deste encontro a mesma pessoa. Você vai me ouvir falar isso algumas vezes aqui em tantos outros vídeos, mas não podemos esquecer que também não há ninguém que tenha um encontro com Deus e saia deste encontro sem uma missão. Toda experiência com Deus vai gerar uma missão. Sabe por quê? Porque até então Isaías só estava vendo, né? E por quê? E porque ele estava vendo naquele momento, sim, Isaías era um visionário, mas ele só poderia se tornar de fato um missionário quando ele desse uma resposta a tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento. E daí Deus tem ministrado muito essa palavra no meu coração, e principalmente algumas coisas que Isaías ouviu naquele momento. Não só ouviu, mas como ele também viu, né? Eu costumo dizer que o que Isaías viu e ouviu foi o Evangelho. Sim, o Evangelho foi pregado a Isaías a partir da eternidade. Olha que preciosidade isso, irmãos. Sim, Isaías ouviu o Evangelho através da boca do próprio Deus. Tremendo isso, né? E ele precisava urgentemente dar uma resposta ao chamado de Deus. Porque o que é o Evangelho? Vamos definir aqui, em rápidas palavras, o que é o Evangelho. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, no verso 16, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para salvação. Do que o Evangelho salva o homem? O Evangelho salva o homem dele mesmo. Preste atenção como de fato era o Evangelho que estava sendo pregado ali, proclamado ali naquele momento. O Evangelho é o poder de Deus para salvar o homem dele mesmo. A partir das declarações de Isaías, é muito perceptível de que ele sim estava ouvindo o Evangelho, por conta das suas respostas. Foram, no mínimo, 3 respostas que ele deu aqui no começo, né? Quando ele está sendo resgatado, quando ele está sendo redimido, purificado, quando ele está sendo salvo. Olha o que ele diz: ai de mim. Não só isso, ele também diz: estou perdido. Para terminar, ele diz: eu sou homem de lábios impuros. Vamos pensar nessas 3 fases, né? Eu quero chamar esse processo que Isaías foi inserido a partir desta visão de processo de um avivamento pessoal. Fato é, Isaías estava sendo revivificado por Deus.
Sim, vale lembrar que Isaías já era profeta, mas naquele momento ele estava tendo uma experiência com Deus que iria habilitá-lo a viver algo maior. Até porque a partir ali até o capítulo 6 ele era só profeta. Do capítulo 6 em diante ele se torna o profeta messiânico. A pessoa profética que mais fala de Jesus no Antigo Testamento. Olha como foi tão importante essa visitação de Deus sobre a vida de Isaías, dado a importância da sua mensagem, a importância daquilo da palavra que ele iria liberar. Uau! Poderoso, né? Por isso que Isaías estava naquele momento sendo avivado por Deus, sendo avivado por Deus. Vale lembrar que o momento era um momento de luto e dor, porque ele diz assim, foi no ano da morte do rei Uzias. Deixa eu te falar uma coisa, aquele ano, até o Senhor se manifestar, só seria um ano de morte e de dor, até que o Senhor entrou na sua história e mudou tudo. Isaías agora está sendo tocado de uma forma poderosa, né? E ele diz, ai de mim, porque ele está dizendo ai de mim, porque nesse exato momento existe, sim, ele está sendo restaurado na sua mente, na sua consciência. Ele está recebendo uma consciência da santidade de Deus. E não tem como se aproximar da santidade de Deus e não estar constrangido, não se sentir impotente, inferior. Não é assim? Você que já provou de uma visitação de Deus, qual foi a palavra que mais saiu dos teus lábios? Quando o Senhor estava passando sobre mim, ainda ali em 99, eu lembro que eu dizia o seguinte assim no chão, eu não mereço. Eu não sou merecedor do que eu estou sentindo. Porque essa é a consciência de um homem que está sendo tocado por Deus. Segundo, ele diz, eu estou perdido. Nossa, como essa palavra ela é forte. Estou perdido. Quando esse homem ele é tocado por Deus, ele diz assim, estou perdido. O que é estar perdido, né? A consciência do estar perdido traz ao ser humano uma sensação indescritível. Quando o homem está sobre essa consciência, as suas emoções, assim como uma incerteza, né, junto ali, né, com um sentimento de solidão que parece que entra em cena também só para intensificar mais essa sensação de que estou perdido, estou só. Em outras palavras, está dizendo, eu estou só, estou perdido. Quem vai me livrar desse momento? Olha como o evangelho foi pregado para Isaías a partir da eternidade. E por último ele diz assim, eu sou o homem de lábios impuros, quando de fato ouvimos o evangelho, irmãos. O que vai estar explícito diante dos nossos olhos não é mais o pecado de alguém, ou o pecado de um irmão, não. O que estará em explícito aos nossos olhos é o nosso pecado, o meu pecado. Por isso que ele diz assim, eu sou um homem de lábios impuros. Imediatamente, em meio a essa experiência, ele mostra a sua vulnerabilidade para Deus. E por conta disso, ele está habilitado a passar para a próxima fase. A Bíblia diz, né, que um serafim, ele voa. Isaías 6, versículo 6. Um serafim voa do trono. Ele pega uma brasa tirada dali, debaixo do trono. E ele desce com essa brasa, ele toca os lábios de Isaías. E o texto continua dizendo o seguinte, né? Olha, esse fogo tocou os teus lábios. A culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. Posso te fazer uma pergunta? Esse homem foi ou não foi afetado pelo Evangelho? Sim, ele foi afetado pelo Evangelho. E tratando-se de uma renovação da mente, né?
Agora esse homem, ele passa para uma próxima fase. E agora ele está habilitado para conhecer qual é a vontade do seu Deus. E por isso que no verso 8, ele ouve a voz, e essa voz diz: a quem eu vou enviar? Quem pode ir por nós? Imagina você, a Trindade na eternidade se relacionando, dizendo: a gente precisa enviar alguém. E quem vai ser essa pessoa? Isaías, prontamente, ele se habilita, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Você que está aí e chegou até aqui, você tem coragem de dizer isso para o Senhor? A partir de um comentário dizendo: eis-me aqui, Senhor, pode contar comigo, pode, eu vou. Que experiência maravilhosa, viu, irmãos? Muitas pessoas, vou te dizer uma coisa, muitas pessoas parece que param na experiência. Elas ficam curtindo a visão, não é isso? Uau, eu estou vendo anjo, pastor. Nossa, eu estou sentindo o fogo de Deus. Mas parece que elas param, elas ficam presas somente na visão e não querem se comprometer com a missão. Sim, o que adianta eu ver, mas não me comprometer com aquilo que eu estou vendo? Isaías agora ele está se comprometendo com a visão e ele está respondendo ao chamado de Deus. Muitos querem ficar só com a visão e não querem ser, e só querem ser tocados em encontros casuais. Sim, é importante dizer isso. Muitos querem ter encontros com Deus, encontros casuais, encontros só os domingos, é um encontro dominical. Sim, mas na segunda-feira não querem se comprometer com a missão. Precisamos urgentemente dar uma resposta. O maior sinal de um avivamento de um homem que foi afetado pela presença de Deus e que está ouvindo a voz do Espírito Santo é a resposta que ele dá mediante ao chamado de Deus. Uou! Então se liga aí. A máxima desde o primeiro vídeo foi: não há ninguém que tenha um encontro com Deus e saia deste encontro a mesma pessoa. Mas também não há ninguém que tenha um encontro com Deus e saia deste encontro sem uma missão. O Senhor está te chamando para esse tempo, o Senhor está te chamando para esses dias. Deus não busca o teólogo, Deus não busca um youtuber famoso. Não, Deus está procurando alguém que esteja disponível para que Ele possa usar nessa geração. Guarde essa palavra e essa instrução e vamos tocar vidas. Conto com você, viu? Eu sou o pastor Léo Luiz e esse é o nosso canal. Deus abençoe, fica com Deus.